Amados irmãos, nós estamos então nessa jornada da série A Igreja Irresistível, e se você tem nos acompanhado, você tem percebido que nós temos falado nos últimos domingos, acredito que nos 2 últimos domingos, falamos sobre discipulado, tudo bem? Esse é um tema que nós temos entendido muito bem no Senhor para essa estação. E por que é importante nós aprendermos sobre esse assunto? Porque na verdade, o que o Senhor espera de mim e de você, é que sejamos discípulos de Cristo, amém ou não? Ele não chamou eu e você para que sejamos meros simpatizantes, adeptos da moralidade cristã, como pessoas conservadoras ou simpatizantes de sua doutrina. A ideia de Deus é fazer discípulos. O texto áureo desse assunto você conhece bem, Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, nós usamos muito esse texto para dizer: vamos lá gente, vão e façam discípulos. E abra um parênteses aqui, nós temos que fazer isso no nosso dia a dia. Então, lá no seu trabalho, lá na academia onde você malha para ficar bombadinho, lá onde você convive, vá, faça discípulos, influencie as pessoas, seja luz, fale de Jesus, se comporte como um crente, convide para a igreja, traga para a igreja. Só que essa ideia de fazer discípulos, ela é reforçada além daquilo que Cristo diz: vão e façam discípulos. Nesse texto ela é reforçada por 2 coisas. O texto fala sobre batismo, conduzirmos as pessoas ao batismo e ensiná-las a guardar os mandamentos. Então o que isso mostra a mim e a você? Que a essência do discipulado, ela na verdade está baseada em 2 pilares. O primeiro, arrependimento genuíno dos nossos pecados, decisão de seguir a Jesus de verdade, e um contínuo aprendizado sobre o caráter de Cristo, amém ou não, gente? Então esse texto é muito claro, porque ele explica sobre a dinâmica de um discípulo. Mas hoje nós vamos ligar o modo reflexão aqui, nós vamos mergulhar um pouco mais fundo, nós vamos filosofar um pouco aqui, nós vamos aprender coisas profundas no Senhor. Eu preciso muito da sua atenção, da sua disposição, da sua mente e do seu coração aqui, amém ou não? Então, vamos lá, vamos construir algo juntos. Nós então estamos vendo até aqui, essa pequena introdução, que uma das marcas do discípulo é a obediência, ok? Acabamos de falar sobre isso, Mateus 28, João 14, 21 também diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Contudo, entenda, nós não somos chamados para sermos um povo simplesmente moral. Nós somos chamados para nos tornarmos segundo a imagem do Senhor. Ixi, pastor, você já começou a filosofar já, e você vai entender. Vocês estão aqui ou não? Fica comigo. A grande questão do Senhor, a essência da coisa, não é transformar eu e você em pessoas moralmente corretas. O Senhor está atrás muito mais do que moralidade, Ele está atrás de semelhança. O foco não é eu andar em moralidade porque a Bíblia me dá um comando de andar de forma moral. Eu ando em moralidade porque eu escolhi parecer com Cristo. O meu alvo não é me tornar uma pessoa só correta, o meu alvo é parecer com Jesus. O meu alvo é me tornar semelhante ao modelo, ao sumo modelo, o principal modelo, o maior modelo, que é Cristo. E essa pequena distinção, ela muda tudo, gente. Vocês estão aqui ou não? Vamos lá, presta atenção aí, ó. Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pastor, não estou convencido. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 47 a 49. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu.
Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Então o pecado de Adão, ele deturpou toda a natureza humana, e nós vimos a partir disso um ser humano com uma natureza caída. Contudo, Cristo veio para nos resgatar da maldição do pecado e da escravidão do pecado, amém ou não? E ele veio transformar eu e você, por meio da regeneração, em pessoas espirituais que seguem, apesar da luta contra a carne, esse modelo celestial que é Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 10, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então, amados irmãos, é óbvio que ao nos tornarmos semelhantes a Cristo, nós nos tornaremos pessoas moralmente corretas, ou à luz da palavra no quesito moral. Contudo, discipulado, seguir a Cristo, caminhar com Cristo, fala não apenas, ou em essência, não fala sobre uma mudança de comportamento, mas sobre nos tornarmos parecidos com o modelo que é Cristo, aquele que nós contemplamos, aquele que nós vimos, aquele com quem nós tivemos um encontro. Tornar-se um discípulo, viver como um cristão, é resultado de ver Cristo, contemplá-lo e ser transformado por isso. Pastor, eu ainda não entendi, então vou liberar a palavra sobre a sua vida aqui. Deus quer te dar experiências transformadoras. Ele quer capturar o seu coração, Ele quer te visitar de maneira irresistível ou irreversível, para que você, meu irmão, seja alguém que vai estar estragado para o mundo, para que você não consiga nem mais pecar. Vou desviar, vou para a balada, vou ficar com as 3 hoje, aí você vai chegar na menina, paz do Senhor, oh, desculpa, você está estragado para o mundo, irmão. Então para de ficar em cima do muro, pula para cá, amém ou não? Pula para cá, dê uma salva de palmas a Jesus, pula para cá, vamos lá, já era, meu irmão, você foi comprado por preço, o sangue de Jesus te comprou. Então vamos lá, gente, a vida com Deus não começa com moralidade, a vida com Deus começa com arrependimento e contemplação, ok? Então você é alcançado pela graça e pelo favor do Senhor, por meio da pregação do Evangelho, da exposição do Evangelho, por meio de um evangelismo, por meio de uma palavra, alguma coisa assim. Então você percebe que é pecador, você então se arrepende dos seus pecados, você contempla a Cristo, você é regenerado, e a partir daí você começa a seguir o seu modelo, que é Cristo. Nós não estamos formando na igreja pessoas conservadoras, nós estamos formando pessoas à imagem e semelhança de Jesus. Nós estamos formando discípulos de Cristo. Vocês estão aqui ou não? Volta lá no dia que você se converteu, se lembre. Você se converteu quando você entendeu, primeira coisa, que era pecador e era digno por suas obras da morte eterna. Só que você entendeu que Jesus estava estendendo a sua misericórdia em direção à sua vida. Quando nós compreendemos que nós estávamos fadados ao inferno, porque a grande bênção que Jesus trouxe para nós, que o Pai trouxe através do Filho, não vem para Jesus, você vai viver uma vida muito legal, ok, isso é parte do processo, mas o principal presente que nós recebemos é a salvação, amados irmãos, da morte eterna. E nós só podemos ter a clareza do quão maravilhoso isso é, quando nós entendemos que nós somos pecadores. Então quando virou a chavinha lá, você escutou uma palavra, uma pregação, no momento de louvor, o Espírito de Deus te convenceu, não foi homem nenhum não, foi o Espírito de Deus. Você então caiu em si,
entendeu? Eu sou pecador, eu preciso de Cristo. Você se volta a Ele, irmão, você tem um encontro com a graça de Deus. Você nasce de novo, você contempla o Senhor, e a partir daí todo o processo de discipulado começa. Paulo deixa claro a estrutura da dinâmica de você se tornar, de eu e você nos tornarmos discípulos. Olha lá, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando, olha lá, igreja, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Então nós somos transformados quando nós contemplamos a glória do Senhor. Quer ver um cara que já está no ponto de se desviar? É um cara que perdeu a paixão por Jesus, o cara que não tem mais intimidade com Deus, o cara que está frio. Então, o processo da vida com Deus começa com a intimidade, com esse processo de ver Deus, de estar na presença dEle, de contemplá-lo. Quer ver aqui, ó? Você conhece alguém que não serve a Deus, mas é uma pessoa boa, uma pessoa de bem, uma pessoa moral? Claro, a pessoa não é perfeita, mas você conhece alguém que é de bem? Legal, assim, você conhece? Que não é crente? Deixa eu ver, levanta a mão, gente, deixa eu ver. E olha aí, ó. E aí nós comparamos, não, ser crente é ser santo. Claro, isso é parte do processo, é o teu bom testemunho, está tudo certo. Só que nós achamos que a vida com Deus é essa. E sabe o que acontece? O cara vem para a igreja, se converte, se esfria, e aí ele começa a viver lá fora uma vida só moral, mas ele perde a paixão por Jesus. Não, mas eu não faço nada de errado, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço besteira, eu não traio minha mulher. E a pessoa acha que cristianismo é isso. Cristianismo é vida no altar, cristianismo é vida na presença, cristianismo é imitar Cristo, olhar para Ele e segui-lo. Então, para você ser uma pessoa de boa índole, você precisa apenas de educação e princípios, só. Você não precisa ser crente. Agora, você conhece alguém que não é íntimo do Espírito de Deus, mas que caminha segundo a palavra e tem a vida de Deus dentro de si? Certamente não. Certamente não. Se a pessoa não é íntima do Senhor, ela não carrega a vida de Deus dentro de si. Nós só poderemos, amados irmãos, seguir, perseguir o nosso modelo que é Cristo, sermos moldados segundo o padrão bíblico, se nós nos apaixonarmos por Deus. Não tem como nos moldarmos a alguém que não admiramos. Quer ver? Dá um exemplo, olha lá no seu trabalho. Talvez você se inspire em um colega, talvez você se inspire em algum empreendedor de sucesso, talvez você se inspire em algum professor, talvez você se inspire em algum pastor, em algum cantor, em algum adorador, e você de certa forma o imita, entre aspas, ou é inspirado. Por quê? Porque você o admira. É assim com Cristo. Não tem como nós lermos textos como o caminho de Deus deve ser seguido pela porta estreita e não pela porta larga. Você não vai conseguir prosseguir em direção a isso se você não se apaixonar por Jesus. E não tem como você se apaixonar por Jesus se você não ver a sua beleza, se você não ter um encontro com Ele. Você só será transformado no início da sua caminhada com Deus e durante toda ela, se você permanecer no altar, se você constantemente tiver experiências com Deus. E não entenda por experiências coisas malucas. Eu estou dizendo, a tua vida no altar, em alguns momentos você vai ter experiências maiores, outras menores, mas você está diante do Senhor. Então, quando nós falamos da vida espiritual, tudo começa com a fascinação. Pastor, ainda não entendi. Me explico. Quem já se apaixonou por alguém, levanta a mão. Te amo.
Na verdade, ela se apaixonou muito mais por mim, porque tem como, né, gente, não se apaixonar, né? Então, você sabe como é, né, amor? Mas vamos lá, você já percebeu que quando você se apaixona, você muda o comportamento e se adequa àquilo que a pessoa gosta? Aí, você era vileiro, calça larga, só ia no estação. Aí você conhece um dia, numa festa, lá, sei lá, uma festa de família, um casamento, você está mais engomado, uma patricinha, tipo, que anda de salto alto, que só vai no cristal. Tô brincando, gente, só para forçar a barra aqui. Aí você fala, rapaz, aí você vai lá no shopping, compra a camisa, penteia o cabelo para trás, começa a assistir começa a ouvir rádio de notícias, e você muda o seu comportamento, você se posiciona. Não que ter um estilo diferente é um problema, só entenda a lógica do que eu estou falando, tá? Aí estava lá papai e mamãe, toda hora você tem que fazer isso, aí você não fazia, mas quando você conheceu a menina, mudou do dia para a noite. Teu sonho era, não, eu quero ser missionário, lá não sei aonde. Aí você conheceu a menina, não, agora meu sonho é abrir uma loja de sapato em Nova York, fazer meu mestrado em Harvard. Eu estou exagerando, mas o que eu estou tentando te dizer? A paixão, ela muda tudo em você. Ela muda teu pensamento, teu comportamento, como você fala, como você age, como você reage, as suas escolhas. E com Deus não é diferente. Não tem como você ser transformado à semelhança do Senhor e conforme a palavra, se você não tiver um encontro com Deus. E não tem como você ter um encontro com Deus se você não reconhecer que precisa dele. Não tem como você ter um encontro com Deus se você não reconhecer que é pecador e precisa de salvação. Vocês estão aqui ou não? Então o que Paulo está dizendo a mim e a você é que toda mudança à semelhança de Cristo passa pela fascinação com a beleza de Jesus. Então hoje, amados irmãos, nós teremos um encontro com a beleza do Senhor. O Senhor falará conosco. Se prepare para uma estação de encontros com Deus à medida que você se expõe a Ele com fome e com sede. Por isso que a tarefa do discípulo é contemplar constantemente o Senhor. E por isso que o discípulo que não mais contempla o Senhor, as coisas espirituais perdem o sentido para ele. Então, ele sabe o que a Bíblia diz, ele sabe o que Deus espera dele, só que ele está distante do Senhor. Então, andar em santidade não faz sentido, ler a Bíblia não faz sentido, jejuar não faz sentido, ministério não faz sentido, porque você está desconectado da fonte de vida que é Cristo. Por isso a principal coisa da sua vida, o que você precisa fazer acima de todas as coisas, é contemplar Deus constantemente. Agora, e quando você está diante do Senhor constantemente, contemplando como um discípulo verdadeiro, sabe o que acontece? O dia mal não acaba com você, os problemas da vida não te afogam, as dores da sua alma não determinam as decisões que você vai tomar, porque quando você contempla o Senhor, tudo muda. Vocês estão aqui, igreja, ou não? Então escute o que eu vou dizer com muito amor e carinho. A lógica bíblica não é suficiente para você amadurecer. Nós precisamos de experiências com Deus. Você precisa ler a Bíblia e deixar a Bíblia transformar você. Você precisa ver a beleza de Deus nas Escrituras.
É isso que você precisa entender. A palavra de Deus é viva e eficaz, sim. Só que você precisa estar de coração aberto. Você precisa deixar Deus usar a palavra para falar com você. Sabe por quê, amados irmãos? Nós precisamos de experiências constantes. Porque o coração humano é enganoso. E o coração sempre estará em busca de uma paixão. Escute o que eu vou dizer aqui. O coração, ele sempre vai se inclinar por uma paixão. Ou a da carne ou a do espírito. Então a Bíblia diz, há uma luta entre a carne e o espírito. Se você está longe de Deus, a tua paixão são os prazeres carnais. Se você está próximo de Deus, a tua paixão são as coisas espirituais. Por isso que você precisa conservar o seu coração em chamas diante da presença do Senhor. Então não basta você saber o que é certo. Você precisa permanecer fascinado pelo Senhor. Vocês estão aqui ou não, gente? Pelo amor de Deus, por favor. Muitas vezes nós queremos convencer as pessoas a imitarem Cristo. Só que essas pessoas não conseguem, sabe por quê? Porque elas nunca contemplaram o Senhor. Esse é um ponto importante. As pessoas, elas não conseguem imitar Cristo se elas ainda não contemplaram o Senhor. Então talvez você entrou aqui, você nunca teve um encontro com Deus, seja você um visitante, seja você alguém que está pela primeira vez numa igreja, ou você que é um crente de longa data, mas se tornou talvez, quem sabe, um adepto à cultura cristã, mas nunca foi alcançado pelo Senhor. Hoje será o seu dia. Abra o seu coração, porque a palavra de Deus, como diz a parábola do semeador, é como uma semente, e o estado do nosso coração é que determina o que a semente vai gerar em nós. Porque se nós não contemplarmos o Senhor, nós jamais seremos como Ele. Olha, abra comigo aí, Mateus capítulo 13, versículo 44. Vocês estão aí, estão bem ou não? Olha que interessante. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ok? Então, olha que interessante. Ele está falando que o reino dos céus, a vida com Deus, é como alguém que vende tudo o que tem para poder comprar um campo, porque naquele campo está escondido um tesouro, o reino. Sabe quem vende tudo, entre aspas? Abre mão de tudo aquilo que o Espírito Santo convence para abrir mão? Só aquele que tem um encontro com o Senhor. Aquele que não tem um encontro com o Senhor, para esse é loucura. Para esse é loucura abrir mão de A ou de B. Para esse é loucura obedecer a voz do Senhor. Para esses são loucura. Por quê? Porque eles não tiveram um encontro com Deus. Agora, meu irmão, quando você tem um encontro com Deus, aquilo que para os outros parece loucura, para você é sabedoria. E produz resultado na sua família, resultado na sua vida com Deus, resultado no seu ministério. Essa é uma obra do Espírito em nós, não é uma obra da razão. Nós somos racionais, seres pensantes, mas não racionalistas. Filosofou, hein, pastor? É isso aí. Nós somos racionais, você pensa, ok? Mas nós não somos racionalistas, nós somos conduzidos pelo Espírito. Quantos aqui já leram, já estudaram, já viram, enfim, sobre a conversão de Paulo? Deixa eu ver. Conversão de Paulo. A conversão de Paulo mostra essa necessidade. Olha lá, Atos 9, versículos 1 a 5. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, cristãos, pessoas que seguiam, né, Jesus, enfim, discípulos de Cristo, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo,
por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Gente, Paulo era um homem brilhante, conhecia profundamente a Escritura, foi um aluno, um pupilo, um discípulo de Gamaliel, um renomado mestre da lei. Nós podíamos afirmar que Paulo era um cara que sabia muito, vamos usar a nomenclatura aqui, de teologia. Ele conhecia muito sobre Deus. Porém, quando Jesus aparece, sabe o que ele pergunta? Quem é você? Você pode saber muito sobre Deus, mas não conhecê-lo. Você pode saber muito acerca de Deus, mas não ter intimidade com Ele. Eu te pergunto: você sabe sobre Deus ou você o conhece intimamente? É muito interessante porque no hebraico a palavra para conhecimento é iada. Uma das palavras conhecimento é iada. E diferentemente do português, quando você chega para alguém e fala: cara, você sabe sobre tal coisa? O que ele pensa? Eu conheço sobre aquilo, eu já li sobre aquilo algo, assisti um vídeo no YouTube, eu sei disso, eu sei daquilo. Nós pensamos em informação, ok? Eu tenho conhecimento de algo, é eu ter informação sobre algo. Mas quando a Bíblia fala no hebraico sobre conhecimento, ela fala sobre conhecer por experiência. Então o que o Senhor está nos chamando hoje é para prestar atenção no seguinte: será que eu conheço sobre Deus? Eu tenho informações sobre Deus, eu sei o que Ele gosta, o que Ele não gosta, enfim, mas será que eu o conheço de verdade? Será que eu tenho intimidade com Ele? Será que se Ele falar comigo eu vou discernir a sua voz? Agora, o mais incrível disso é que as experiências com Deus, elas nunca cessam, sabe por quê? Porque a beleza do Senhor é infinita. Você sempre terá algo novo para descobrir, você sempre terá algo novo para conhecer. Até porque, vamos lá, gente, falar que nós conhecemos Deus é até uma soberba do homem, porque nós não podemos conhecer um Deus que Ele não é humano. Deus é espírito. Nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele permite que nós conheçamos. É a autorrevelação de Deus. Na verdade é Ele que se revela a nós, é a sua graça, é o seu favor. Então sempre que você entrar na presença de Deus, vai ter um pão fresquinho para você, irmão. Vai ter algo que Deus quer te dar, algo que Deus quer falar com você. Nós jamais iremos suprir a necessidade e a fome. Você sempre vai estar faminto por Deus, porque você comeu algo espiritualmente falando aqui. Daqui a pouco você está com fome de novo, daqui a pouco você quer mais, daqui a pouco você está com sede, por aí vai. E o resultado dessas experiências é seguir Jesus, é obedecer Jesus. Porque você encontra alguém tão belo, tão maravilhoso, tão incrível, e a resposta do seu coração é: como não me render a esse Deus? Como não me prostrar diante daquele que é o Senhor de todas as coisas, mas veio, nasceu, morreu no meu lugar e me chama a uma vida de intimidade com Ele? Como não me prostrar, como não me entregar, como não me devotar a Ele? Então, na verdade, o fundamento da nossa fé é essa contemplação. Não é a razão, é a fé. É você, claro, compreender as Escrituras, entender, aspas, a lógica bíblica. As Escrituras promovem em nós arrependimento, luz, ela guia os nossos passos, ela dita a nossa teologia. Agora, Deus não é a Bíblia, Deus é Deus. E Ele precisa ser experimentado.
Ele está vivo, gente. Ele age. Ele está aqui, Ele fala com você, Ele quer te tocar. Talvez você entrou aqui, ei pastor, eu estou fraco na fé. Você está esperando o que para rasgar o teu coração na presença dEle? Você está esperando o que para bater no peito e falar: Senhor, eu entrei aqui, mas eu sei que o Senhor pode me visitar, eu sei que o Senhor pode me fortalecer, eu sei que o Senhor pode me renovar. Ei Senhor, está difícil, mas eu sei que para Ti nada é impossível. A base da nossa fé é a revelação de Deus. Posso seguir aqui ou não, gente? Ou tá bom já? Amém? Para para qual? Vocês querem pizza ou churrasco? Amém! Sushi! Ou carne? Olha para o irmão do lado e fala: deixa Deus te usar aí, ó. Hoje é seu dia. Né? Oh glória, muito bênção, aleluia. Então, a essência da vida com Deus é essa revelação. Olha o que Jesus disse, Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus perguntou: mas e vocês, discípulos? Está perguntando para nós: quem vocês dizem que eu sou? E aqui está o ponto. Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aqui nós vemos algo incrível. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Escute, amado irmão, Pedro só pôde reconhecer Jesus como Cristo porque ele recebeu do Pai uma revelação. A nossa base de fé é um encontro com Deus que é de verdade. Nós precisamos receber uma revelação, uma iluminação das Escrituras, um encontro com Deus. Então Deus não quer que você seja apenas alguém correto moralmente. Isso é fundamento do Evangelho, sim. Se você ama a Deus, você guarda os mandamentos, mas nós partimos do pressuposto do relacionamento. Então se você é alguém que renovou a mente, você é alguém que tem andado em santidade, mas perdeu a paixão, irmão, perdeu o desejo, a fome de Deus, alguma coisa está errada dentro de você, mas Deus vai te visitar nessa noite. Ele não quer que nós sejamos seres morais, sem aspas aqui, espiritualidade. Agora escute, o interessante do que Paulo fala em 2 Coríntios 3,18, põe o texto para mim na tela, é que esse é um chamamento coletivo e não individual. Você não pode se esconder na revelação do outro, você precisa ter a tua pessoal. Olha o que Paulo está falando para a igreja, amém? Igreja de Corinto. E todos, e o que, gente? Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Escute, alguns acham que esse chamado de contemplação, de oração, de ler a Bíblia, é responsabilidade do pastor, é responsabilidade do ministro de louvor, é responsabilidade do presbitério, dos intercessores. Escute, essa é uma responsabilidade, um chamado para os discípulos, e você é um deles. É um chamado para a igreja. A igreja de Cristo é edificada a partir de uma revelação coletiva de quem é Jesus, e não uma revelação de poucos que vem aqui, eu venho aqui e falo: ó gente, fui lá, subi o monte, descobri quem Deus é, e estou contando para você. A igreja é edificada, sabe como? Subamos o monte, vamos nós juntos, eu e você. Eu posso ser mais experimentado e mais experiente, mas eu vou pegar na tua mão e você vai junto comigo. E você precisa fazer a sua parte, você precisa quebrantar o seu coração, você precisa entrar na presença de Deus. Você não pode entrar aqui num culto e sair
sem aprender alguma coisa, ou sem, enfim, receber aquela porção que Deus tem para você. Uma igreja é construída a partir da edificação coletiva. O problema é que nós transferimos a responsabilidade. Aí vai ter uma conferência. Aí o que o cara faz? Não, quem vai jejuar é o pastor lá. Não, vamos jejuar nós. Não, é o pastor. Eu só venho aqui, sento, passo o meu dia esculhambando geral, e chego aqui, você trata e me dá aquilo que você recebeu. Claro que eu tenho a minha responsabilidade, óbvio. Essa é a minha parte. Jejuar, orar, buscar. Mas a mentalidade que a igreja precisa ter é: subamos o monte, vamos todos nós a esse lugar. Nós lemos ali, né, Atos 9, a conversão de Paulo. Após a conversão de Paulo, ele vai para a Arábia, e nós não sabemos exatamente para onde, mas estudiosos acreditam que nesse período que ele vai para a Arábia, ele recebe instruções do Senhor, revelação do Senhor, e acredita-se também que ele tenha ido, permanecido ali um tempo, enfim, no próprio Monte Sinai. O próprio Monte Sinai, é o que estudiosos alegam e acreditam. Agora, imaginemos que de fato Paulo foi para o Sinai. Por que Paulo foi para esse lugar? Por que Paulo teria ido especificamente para o Sinai? Pensa. Uma boa razão, um bom motivo, é pela representação do Sinai, e é pelo encontro poderoso que Deus teve com Moisés e seu povo naquele monte. Olha o que aconteceu, Atos 19, 18 a 21, e todo o monte Sinai fumegava. Então o povo sai do Egito, é liberto, e eles têm um encontro com Deus no Sinai. Todo o monte fumegava, imagina a cena, irmão, o monte pegava fogo, a fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Imagina a cena aí, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Irmãos, olha isso: fogo, fumaça, terremoto, som de trovão, a voz de Deus ecoando. Imagina a cena. Imagina você lá, os pés do Sinai, vendo essa manifestação tremenda. Qual foi a intenção de Deus em se revelar ao povo dessa forma? Capítulo 20, versículos 18 a 21 explica: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, Deus veio para provar vocês, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava longe em pé, Moisés porém se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Por que Deus se revelou daquela forma? Para que o povo não pecasse, para que temor fosse gerado, para que eles seguissem de fato a Deus, para que eles de fato fossem discipulados, ou discipulado, a vida com Deus, a santidade. Tudo começa com um encontro, tudo começa com a revelação do Senhor, tudo começa com o toque de Deus. E o convite do Senhor era coletivo: ei, nação de Israel, ei, povo meu, vamos, contemplem, sejamos todos nós transformados. Assim como Deus está chamando todos nós. Deus não está chamando para ser tocado quem vem no apelo, Deus não está chamando para ser tocado, não, Deus está chamando para tocar todos. Então
Então Deus quer nos discipular, Deus quer gerar em nós o caráter de Cristo, Deus quer nos transformar, mas a partir da intimidade com Ele e da visitação. Contudo, a resposta do povo foi muito similar à resposta de muitos do corpo de Cristo. Versículo 19 de Êxodo 20: disseram a Moisés: fale-nos você e nós ouviremos. Não fale Deus conosco. Ei pastor, sobe o monte. Ei profeta, sobe o monte. Ei adorador, sobe o monte. Aí eu chego aqui e recebo. Versículo 21: e o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Moisés se aproximou. Consequentemente, foi transformado. Consequentemente, teve experiências profundas. O povo não. O povo recebeu a lei de Deus, recebeu as orientações do Senhor, mas não teve um encontro. Você quer só a lei ou você quer um encontro? Você quer só saber sobre Deus ou você quer Deus? Você tem vivido uma vida moral ou você tem procurado se tornar semelhante a Cristo mediante a contemplação? Vou tomar uma água para dar tempo de você pensar. Quem tem que buscar é o pastor, é o intercessor, é o apóstolo, é o profeta, é o mestre, enfim, é o adorador lá. Isso mesmo, jejua lá. Vai lá você. Eu não vou jejuar não. Eu vou picanha, macarrão. Aleluia, irmão, é muito bem. Mas tem hora que Deus te chama para abrir mão disso, para subir um monte. E o convite de Deus é para o corpo, é para a igreja. Subamos o monte, povo. Subamos o monte para contemplar a face de Deus. Vejamos a glória de Deus. Sabe qual é o problema? É que nós olhamos a busca como, não como um privilégio. Nós não entendemos o que Jesus fez. Jesus abriu o caminho para o Pai. Nós vemos isso como uma responsabilidade no sentido de peso. É pesado, eu tenho que orar. É pesado, eu tenho que ler a Bíblia. É pesado, eu tenho que ir para o culto. É pesado. E Deus está falando: ei, eu abri um caminho, eu te dei uma oportunidade de me encontrar. Ei, você não está percebendo que o monte fumegando, a minha voz que vem do trovão, é para que você tenha temor, e você tenha reverência, e você me busque e me encontre. Mas o povo disse: não, suba você, Moisés, porque eu não quero ser íntimo de Deus, eu só quero ser religioso. Pastor, os caras, ficou ruim para eles, né? Ficou pior, irmão. Como assim, pastor? Misericórdia. Ficou. Sabe o que eles fizeram enquanto Moisés estava no monte? Construíram o quê? Bezerro de ouro. Êxodo 32, versículo 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. O maluco estava lá orando, recebendo direção de Deus. Aí diz o texto: o povo se reuniu em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Depois, quando você passa alguns versículos, você vai ver que eles até dizem: é esse Deus aí que nos tirou do Egito. Cara, que coisa terrível. Olha o que o salmista diz, Salmo 106, 19 e 22, explica esse cenário. Olha lá, espiritualmente, em Horebe fizeram um bezerro e adoraram um ídolo de metal fundido, e assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Será que nós temos trocado a glória de Deus por outras coisas? Pelo celular, por isso, por aquilo outro. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim.
Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhosas na terra de Cã, tremendos feitos no mar Vermelho. Então escute, amados irmãos, quando nós somos religiosos, mas não contemplamos Deus, nós acabamos construindo bezerros de ouro. A moralidade se torna um bezerro de ouro, se torna o seu ídolo. Não, eu ando em santidade, eu não preciso de Deus, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso congregar, não tem problema, eu já sou moral. Não, você não sabe, pastor, a fase da minha vida agora não é seguir Jesus, a minha fase agora é trabalhar. Irmão, claro que você tem que trabalhar, a Bíblia diz, se não trabalhe, que também não coma. Agora, peraí, cada coisa no seu lugar. Quais são os bezerros de ouro que nós temos construído, porque nós não estamos contemplando a glória de Deus? Eu estou falando para crente. Será que nós temos enviado os nossos líderes para ouvir Deus, para descer? Ou será que nós estamos olhando para o Senhor e tendo o desejo de ter um encontro com Ele? O encontro foi tão maravilhoso, não apenas por aquilo que eles viram, mas olha o resultado do que aquilo trouxe ou concedeu a Moisés. Estou terminando, gente. Êxodo 34, 29 e 30. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Quando Moisés desceu, ele estava tão cheio da presença de Deus, da glória de Deus, da vida de Deus, que o rosto dele resplandecia. Pastor, uau, que negócio legal, né? Puxa, isso aconteceu lá atrás, né? Pô, que legal, que bacana. Sabe o que Paulo fala sobre mim, sobre você, fazendo um comparativo com isso? Abra aí, 2 Coríntios 3, 7 a 10. Olha o contraste, olha o paralelo, olha a comparação que Paulo faz. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ele está falando da lei mosaica, entenda, está falando desse encontro, ok? Se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será maior, de maior glória, o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, ou da lei, ou está falando daquele encontro, teve glória, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça, pois, nesse particular, o que era glorioso, já não tem mais glória diante da atual, que é muito maior. Sabe o que ele está dizendo? Se Moisés, na época da lei, teve um encontro com Deus dessa forma, ok? Quanto maior, mais profundo, mais excelente, não podemos nós ter um encontro na era da graça, no tempo da dispensação do Espírito. Nós olhamos para o Sinai e falamos: ei, que encontro maravilhoso, quisera eu estar lá. Ei, quem estava no Sinai, se eles pudessem falar hoje, eles olhariam para nós e diriam: eu queria estar no meio de vocês, eu queria estar entre vocês, porque vocês estão na dimensão, na dispensação do Espírito. Eu acho que você não está entendendo. O que eu estou tentando te mostrar é: nós temos um acesso a Deus que eles não tenham, que eles não tinham. A pergunta que nós precisamos fazer é: será que nós queremos? Porque a orientação que o Senhor deu a Moisés lá em Êxodo 19, 10 e 11 foi: vá ao povo, Moisés, consagre-o hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas, se santifiquem, estejam prontos para o 3º dia, porque eu virei à vista do povo. Deus estava falando para Moisés: Moisés, prepare o povo, Moisés, eu virei à vista de todo mundo.
Eu quero que todos me vejam, eu quero que a igreja me contemple. Não é só você não, Moisés, eu te chamei para liderar, eu te chamei como um profeta, eu te chamei como alguém que vai conduzir o meu povo, mas Moisés, eu quero me revelar ao povo. E o povo disse, não, eu não quero, suba você, Moisés. Sabe como isso acontece nos dias de hoje? Quando nós estamos em um culto, em um momento de adoração, em uma célula, a sós com Deus, estamos em comunhão entre os irmãos, falamos com todos, mas não paramos para vê-lo, não focamos, não fixamos os nossos olhos em Jesus. O Senhor está lá chamando a nossa atenção, o monte está fumegando, e você está olhando para o lado, o monte está pegando fogo, o Senhor falando com voz de trovão, e você pensando no que você quer fazer amanhã. Nós somos chamados para contemplar Deus, e a medida que nós temos hoje no Espírito, é muito maior e muito mais profunda do que aquela que eles tiveram. Eu não estou dizendo que o teu encontro com Deus, tua casa vai pegar fogo, e vai trovão aparecer. Você pode ter experiência muito louca no Senhor, mas o que eu estou tentando te dizer é, o Espírito de Deus habita em você, Ele é aquele que fala diretamente a você. Aquilo que estava sobre algumas pessoas escolhidas no Antigo Testamento, está sobre todo o povo da aliança. Aquilo que estava sobre alguns, e eles precisavam inclusive de intermediários para comunicar a vontade de Deus, habita em ti, o Espírito Santo, que te convence, que te guia, que te toca, que distribui dons, que te fortalece, que te levanta, que te chama. Igreja, nós precisamos contemplar o Senhor. Ele não nos chama para viver uma vida puramente moral, Ele nos chama a imitá-lo, mediante a contemplação, mediante a fascinação, mediante essa busca que não cessa e não para, porque você entende que esse Deus tem uma beleza infinita. Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus.